Boa noite. Já há um candidato assumido à presidência do PSD. É José Freire Antunes, historiador e ex-assessor de Cavaco Silva. O anúncio foi feito esta noite no decorrer de uma reunião da Distrital de Lisboa. Seguiu-se um processo a que eu próprio chamei as primárias, em que apresentei uma moção de estratégia que em 2 dias pôde recolher mais do que os apoios suficientes para a sua apresentação no Congresso, o que significa à partida, e o que me apraz muito, uma vontade de renovação no interior do PSD, e a partir desse momento, a partir do momento em que congreguei as ideias de muitos companheiros do PSD, vou oficializar, digamos assim, a minha candidatura, o que quer dizer que apresentarei a minha moção de estratégia própria no Congresso de Santa Maria da Feira. Na reunião desta noite, outro momento aguardado com expectativa era o da apresentação da moção de Pacheco Pereira ao Congresso de Santa Maria da Feira. O líder da Distrital de Lisboa já defendeu a sua dama e neste momento está junto do Vítor Serra, ao que expõe. Mas antes da conversa, Vítor, que novidades trouxe a moção de Pacheco Pereira? Boa noite, Henrique Garcia. Pacheco Pereira devia estar aqui connosco neste momento para lhe perguntarmos as suas opiniões acerca da forma como a reunião tem estado a decorrer. Simplesmente está a votar-se neste momento e o dirigente do PSD fez questão de assistir às votações, é por isso que ele aqui não está. Acerca da moção posso dizer que defende um líder forte para o PSD, não um líder de transição, mas um líder que, segundo se diz e segundo diz a moção da Comissão Política Distrital do PSD de Lisboa, segundo se diz na moção, terá de ser um líder que leve o partido à vitória em todas as próximas eleições. Por outro lado, e isto é um pouco polémico aqui entre os militantes, acabam de me informar que Pacheco Pereira vem neste momento a dirigir-se para aqui, mas eu a falar na polémica que eventualmente se esperava, mas que realmente não se registou em relação a outra ideia de Pacheco Pereira, que é trazer para a rua o partido, fazer com que o partido exerça uma pedagogia cívica. É essa a frase, aliás, utilizada por Pacheco Pereira. Por outro lado, há uma clara separação em relação ao PP, e isto sobretudo em questões europeias, em que o PSD faz fincapé e que são para ele bastante importantes, até porque é importante também desenvolver a economia. É isso o que diz a moção, é isso o que diz Pacheco Pereira. A moção é, aliás, um pouco consensual, embora o líder da Distrital de Lisboa, não se diga consensual. É verdade, com Pacheco Pereira? Bom, a moção acabou agora de ser votada com uma votação praticamente esmagadora. Não houve votos contra, houve 2 ou 3 abstenções, e eu fico muito contente com isso, porque isso significa que o PSD de Lisboa vai ter um papel muito importante no Congresso, e um papel que se faz essencialmente à volta das ideias. Nós queremos que o partido torne de novo a ter a confiança dos portugueses. Pacheco Pereira, defender uma moção é relativamente fácil, mas arranjar um líder que de facto a ponha em prática é um pouco mais difícil. A Distrital de Lisboa tem sido apontada como defendendo a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência do PSD. Pensa que ele tem o perfil necessário para defender os princípios que estão nesta moção? Bom, em primeiro lugar, essa informação não é verdadeira. Eu não tenho pronunciado sobre nenhum candidato, e em particular sobre candidatos que ainda não tomaram nenhuma opção. Como sabe, há apenas um único candidato apresentado, que é o Dr. Freire Antunes, mas a Distrital de Lisboa não toma nenhuma posição em relação a qualquer candidato, muito menos em relação a pessoas que ainda não apresentaram a sua candidatura. O que não quer dizer que não tenhamos desde já um referencial em relação às candidaturas, que é o texto da moção. Convinha não desprezar a moção. A moção de Lisboa é uma moção que tem um conjunto de linhas estratégicas para o partido, que são também aquilo com que vamos aferir o comportamento e as ideias dos candidatos. Como viu a apresentação da candidatura de Freire Antunes? Bom, tivemos ocasião de dizer aqui que são bem-vindas todas as candidaturas para o partido, em particular aquelas que significam um esforço de esclarecimento. O Dr. Freire Antunes apresenta uma moção. Há muitas coisas nessa moção que são interessantes e que até merecem o apoio dos militantes de Lisboa, mas eu não me quero, evidentemente, pronunciar sobre essa candidatura. Na moção, uma outra coisa era polémica. Tratava-se da privatização que defendem da RTP e da RDP. Quando, de facto, isso é uma verdade, em todos os países da Europa existe um canal de Estado.
Não, em primeiro lugar, na Assembleia não foi polémica, ninguém se referiu a isso e foi votada neste momento. Em segundo lugar, a questão de fundo que nós colocamos é a seguinte: não tem sentido haver comunicação social do Estado. A comunicação social é neste momento um poder, transmite um poder em relação à sociedade. Não é tão bem um instrumento regulador? Não, o que é importante é que haja um serviço público e eu não vejo porque é que esse serviço público não pode ser contratado diretamente com operadores privados e à volta do serviço público se justifica uma televisão que é igual às outras, que custa milhões de contos aos portugueses e que efetivamente acaba por ser sempre governamentalizada, porque é normal que os governos acompanhem em particular a informação das televisões. Muito obrigado, Pacheco Pereira. Já foi votada a moção, foi aprovada por larga maioria e é tudo daqui, Henrique Garcia, a emissão para 5 de outubro. Obrigado, Vítor Serra. Pacheco Pereira e a moção que vai levar ao Congresso do Partido Social Democrata em Santa Maria da Feira no final deste mês. Nas bocas do mundo parece, entretanto, disposta a continuar a Federação do Porto do Partido Socialista. Esta noite o secretariado decidiu pedir a saída de Gomes Fernandes da Câmara da Cidade Invicta, mas o arquiteto, que já foi vice-presidente da autarquia, não está disposto a sair. O secretariado da Federação do Porto, do PS, pediu hoje ao arquiteto Gomes Fernandes para abandonar a Câmara do Porto. O secretariado não quis utilizar a frase quebra de confiança política para fazer este pedido, mas essa quebra fica subentendida nas palavras da Federação. A confiança política é uma expressão, digamos, jornalista. Mas não é isso. Agora, deve interpretar esta atitude como tal. Gomes Fernandes tinha ocupado a vice-presidência da Câmara do Porto, até que, logo depois das eleições, estalou a guerra com Fernando Gomes. Gomes Fernandes, número 2 da Câmara do Porto, não foi apontado de imediato como sucessor natural, caso Fernando Gomes fosse para o governo. Gomes Fernandes sentiu-se melindrado com o processo e resolveu bater com a porta. Ficou, no entanto, na Câmara do Porto, mantendo-se como vereador sem pelouros. A partir daí, abriram-se uma série de polémicas, a última das quais relacionadas com o licenciamento de uma obra na Avenida da Boa Vista. Esta noite, a Federação do Porto do PS, em nome do fim de todas as polémicas, pediu a Gomes Fernandes para sair já. Cabe agora ao arquiteto Gomes Fernandes interpretar a vontade do secretariado da Federação. A RTP sabe, no entanto, de fonte próxima do ex-número 2 da Câmara do Porto, Gomes Fernandes, que este não tem intenção de sair nesta altura. Gomes Fernandes quer primeiro ver concluído o inquérito em curso à autarquia, para depois tomar uma decisão definitiva. Sem solução à vista, continua a Pereira Roldão. Esta noite a Assembleia Municipal da Marinha Grande reuniu-se para discutir o futuro da vidreira, mas a conclusão é de que não há nada a fazer se o Governo não intervier. Pedir a viabilização da Manuel Pereira Roldão, pedir a continuidade dos postos de trabalho e de todos os direitos sociais, foi o que levou os trabalhadores da vidreira à Assembleia Municipal Extraordinária. Uma reunião pedida pelos deputados municipais da CDU, também eles dirigentes sindicais. Neste momento, os trabalhadores estão preocupados com o futuro da empresa. E é nessa base que os trabalhadores têm vindo a lutar ao longo dos tempos para manter a empresa, os seus postos de trabalho e a garantia dos salários. Se porventura surgirem propostas nesse sentido, os trabalhadores analisarão profundamente essa questão. O senhor pessoalmente estaria disposto a sair da Manuel Pereira Roldão e ir para uma outra que surja a partir daí? Olha, ainda não pensei sobre isso, mas se me garantisse o meu posto de trabalho, é evidente que contribuiria para manter o mesmo posto de trabalho. Para acabar com a angústia, os trabalhadores exigem ao Governo que tome uma decisão antes do dia 28 de março, dia da próxima Assembleia de Credores. Na ausência do Governo, os trabalhadores fizeram o pedido à Câmara Municipal da Marinha Grande, também ela socialista. Que culpa é que o Governo tem do problema que a Manuel Pereira Roldão está neste momento? Que culpa é que a Câmara Municipal tem do problema da Manuel Pereira Roldão neste momento ou das outras empresas com a atividade da Marinha Grande? Até os governos anteriores. Uma empresa que tem 10 milhões de contos de dívidas e que tem uma faturação que neste momento, se forem 300 mil contos por ano, é capaz de ter mais, não tem viabilidade económica. Isto temos que ter a consciência. Para a Câmara Municipal, o Executivo de António Guterres está a estudar a situação e os deputados municipais comunistas acusam, entretanto, a Câmara Municipal da Marinha Grande de não estar agora tão empenhada na solução do problema Manuel Pereira Roldão, porque o Governo é socialista da mesma cor política da autarquia. Entretanto, os trabalhadores continuam a trabalhar unicamente para pagar matérias-primas para não deixar fechar a empresa. Ainda não receberam um tostão do salário de fevereiro, estão à espera que alguém deite a mão à vidreira e os salve do Fundo de Desemprego.
Eu, principalmente, tenho grandes dificuldades. Tenho a minha esposa no desemprego, tenho 2 filhos a estudar, já atravesso grandes dificuldades.